meditando nesse texto, e eu espero que abençoe você como me abençoou ao longo do dia. Está lá em Mateus, no capítulo 9. Você abre a sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia aí, fica ligado que vai aparecer aqui na tela. Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Está logo depois do final do capítulo 8. Ficou fácil agora, não foi? Com essa dica ficou impossível de não achar. Estava lá, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Incrível isso, né? Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. É só até o 8. Só até o 8. Durante o dia eu fiquei refletindo nesse texto e todas as vezes que eu olhei esse texto, essa água é minha? É, né? Todas as vezes que eu olhei esse texto, eu sempre fui induzido a olhar esse texto como a maioria olha. E a gente já começa, porque eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim o título: Jesus cura um paralítico. Não sei como é que está na sua, algumas Bíblias podem estar diferentes. Eu particularmente não gosto muito desses títulos, mas quando a gente lê esse texto, a gente sempre acha que é a história de um paralítico que foi curado. Quem concorda? Levanta a mão quem concorda que é a história de um paralítico que foi curado. Tem gente que até concorda, mas não levanta a mão, porque só por eu ter perguntado já acha que eu vou dizer uma coisa diferente, né? Aí a pessoa diz: eu vou dizer que não, porque vai que não é. E a gente sempre olha para esse texto como o texto do paralítico que foi curado. E hoje eu olhei para esse texto de um jeito diferente. Eu olhei para esse texto, e ao ler esse texto e refletir nele ao longo da tarde, eu olhei que ele, na verdade, não é, para mim, hoje de tarde, ele não foi um texto de um paralítico que é curado. Ele é só um texto que mostra um Jesus que perdoa e permite avançar. E eu comecei a olhar por essa perspectiva. Porque o texto começa dizendo: e Jesus estava num barco, e aí voltou para aquela cidade, o texto disse que era a cidade dele, a gente está falando aí de Cafarnaum, e eu comecei a pensar: peraí, Jesus opera em casa. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi: peraí, em casa também acontece, na minha casa também acontece. Jesus vai para casa, para o lugar onde era a terra dele ali, naquele momento onde muito do seu ministério aconteceu, e ele começa a fazer já uma coisa incrível ali, ele decide ir para lá. Então eu pensei: opa, acontece em casa. E aí depois o texto diz que ele estava lá, a partir do verso 2, ele diz que alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa maca. E eu fico pensando nessa imagem, porque essa semana a gente comemorou, né, algumas pessoas comemoraram o Dia do Amigo. E eu recebi um monte de banner e um monte de mensagem de gente que não é meu amigo, mas eu devia estar numa lista de transmissão de alguém. E recebi um bocado de banner. Eu só mandei para os meus amigos, mas eu recebi de um monte de gente. E eu fiquei pensando: eu não sou nem amigo, por que me mandou esse banner? Eu não conheço essa pessoa direito. Mas a gente vive numa coisa de seguir o padrão da internet, o padrão. Então, às vezes, você recebe um banner, você manda. Eu até compartilhei com alguns amigos um banner, até com um pouquinho de humor, sobre a amizade, para justamente entender de como complementar aquele sorriso. E eu fiquei pensando hoje de tarde, eu me lembrei disso. Eu falei: quantas dessas pessoas, se eu fosse o paralítico, quantas dessas pessoas me carregariam numa maca? Fiquei pensando. Eu falei: o texto diz que esse paralítico chegou lá. Obviamente, sozinho ele não conseguiria chegar, mas ele contou com amigos que pagaram o preço de carregar e levar ele para lá. E aí a segunda coisa que veio na minha cabeça foi: eu posso ricamente ser abençoado por amigos. E o que é que eu estou fazendo com eles? Como é que eu estou valorizando
os meus amigos e a minha jornada junto com Jesus, a jornada de cura e de transformação de Jesus comigo, como é que meus amigos têm participado disso? Aliás, eles têm participado? Eu comecei a refletir sobre isso. Mas aí, o que eu acho, uma das coisas que eu acho mais incrível desse texto, é que Jesus já chega e recebendo ele assim, fala assim, ó, tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E aí algumas pessoas, quando vão refletir sobre esse texto, associam, né, falam, não, será que ele estava paralítico porque ele estava em pecado? Será que tem essas associações? Eu não queria muito me atentar a isso, não. O que eu queria é que, primeiro a gente pensasse que ao chegar, o paralítico ao chegar, o texto me faz acreditar que Jesus já sabia quem era ele. E esse é o ponto principal para mim. É que não importa o que é que está fazendo você estar numa maca, ou paralítico, ou numa situação difícil, não importa. Quando você estiver diante da presença de Jesus, Ele vai perdoar os seus pecados. E é incrível você ter a perspectiva de que você está, talvez por merecimento, talvez por acidente, talvez por alguma razão, você está tendo algo que está te limitando na sua vida, mas Jesus não quer nem saber o que é. Porque talvez se fosse eu ou você, ia dizer, tu é paralítico por quê? Cadê o exame? O que foi que aconteceu? Foi alguém que jogou uma praga? Foi um acidente? O que foi? Não, Jesus não quer saber isso. Ele vê os amigos chegarem e eu imagino Jesus contemplando o cenário. Ele contemplou o esforço dos amigos, ele contemplou a crença do paralítico de chegar ali, tudo, e ele diz assim, ó, seus pecados já foram perdoados. E a história podia acabar aí. Se a história não terminasse com Jesus fazendo o paralítico andar, se a história terminasse em Jesus dizendo, ó, seus pecados foram perdoados, a gente já teria uma grande história para contar. Uma história de alguém que esteve diante de Jesus e que Jesus, sem olhar nenhum outro critério, sem fazer nenhum tipo de pergunta a ele, sem julgá-lo, sem falar nada, Jesus disse, seus pecados foram perdoados. E isso para mim já é motivo de achar Jesus mais incrível do que eu já acho. Porque, sem olhar condição, ele disse, seus pecados perdoados. E aí, algumas pessoas que estavam ali, alguns mestres ali, começaram a acusar Jesus, dizendo que era blasfêmia. Por quê? Qual era o contexto da época ali? O contexto era de que só quem poderia fazer esse perdão dos pecados era Deus. E Jesus ali, naquele cenário, para aquelas pessoas da lei, era alguém que estava blasfemando, estava tentando se passar por Deus, estava dizendo que era Deus sem ser. Enfim, eles queriam achar de alguma forma algo que desabonasse Jesus. Qualquer coisa. Ele estava ali, eu acho que eles pensaram assim, achamos aquilo que a gente vai usar para pegar ele. Eu acho que eles pensaram assim. O texto não me diz isso, mas usando a licença poética, eu vou acreditar que eles pensaram assim, agora ele se deu mal. Agora a gente pegou ele, porque ele disse publicamente, na frente das outras pessoas, que ele perdoou os pecados daquele paralítico, que só quem pode fazer isso é Deus. E se ele não é Deus e está dizendo que é Deus, está blasfemando. Eu fico pensando que esse era o raciocínio das pessoas que estavam ali. E aí, o texto diz algo que eu considero extraordinário, que ele diz assim, ó, conhecendo Jesus, seus pensamentos. Ou seja, eu fico pensando às vezes como Jesus lidava com essas coisas, porque eu acho que quando ele chegou lá, ele já sabia, vou chegar, vou perdoar os pecados, aí aquele pessoal ali não vai acreditar em mim, eu já sei como é que termina, mas vamos lá, sabe? Você não tinha muito o que fazer, ele, não, eu já sei como é que vai ser, mas vamos lá. E aí ele foi muito mais pelo amor e o desejo de libertar o paralítico, do que pelo medo de ser julgado por quem estava vendo. E muitas vezes a gente se trava na nossa caminhada cristã, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão dizer ou vão achar ou vão pensar sobre aquilo que sobre aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, imagina se Jesus dissesse, eu sou Jesus, eu sou Deus. Mas aquele povo vai falar, então sabe de uma, vou ficar aqui na minha, depois eu pego aquele paralítico ali no canto, chamo ele e digo para ele, seja curado, e ele seria curado. Ele teria a cura do paralítico acontecendo e teria problema zero de reputação. Ninguém ia dizer nada sobre ele. Mas ele não estava se importando sobre o que achavam. Ele estava importando em fazer acontecer aquilo que estava escrito para acontecer. O desejo de Deus acontecer. Aquele paralítico precisava ser curado. E aí, independia de que cenário, independia de que pessoas e quantas pessoas e que status essas pessoas tinham e como essas pessoas estavam olhando para ele. Porque ali eles estão falando das pessoas conhecedoras da lei.
Não era um grupo de pessoas que estavam passando na rua aleatoriamente. Eram pessoas influentes, pessoas que podiam chegar e dizer, a gente viu, ele blasfemou mesmo, e a partir dali desencadear uma série de problemas. Sabe o que é que Jesus nos ensina? É que quando tem algo de Deus para você fazer, você não precisa ter medo do que as pessoas vão achar, você tem que ir lá e fazer. Simples assim. Você precisa ir lá e fazer. Ainda que aos seus olhos, e ainda que aos olhos das pessoas, aquilo pareça muito estranho. Porque vamos combinar, alguém dizer, levanta e anda. Você está preparado para chegar num lugar e chegar um paralítico, chegar alguém numa cadeira de roda, chegar alguém com enfermidade e você dizer, levanta aí, a pessoa levantar, e você não ter um infarto? Você está preparado? Você está preparado para chegar num lugar, alguém morrer, te convidar e você chegar lá e dizer, Jesus, eu creio que pode ressuscitar e a pessoa ressuscitar? Porque se você não está se preparando para isso, você precisa perguntar o que você quer na sua jornada cristã. Porque se você quer ser como Jesus é, se você quer ser um pequeno Cristo e tê-lo como espelho, você precisa começar a pensar na perspectiva de que ele disse que você vai fazer coisas maiores do que o que ele fez. Então, curar um paralítico pode ser talvez a menor das coisas que você vai fazer. E se isso não faz sentido para você, talvez seja essa a razão que você não está conseguindo nem lidar com os pequenos problemas do dia a dia. Porque você não acredita que você vai impor a mão um paralítico e vai andar. Você não vai acreditar em mais nada. Aí quando vê um problema em casa, um problema financeiro, um problema qualquer, você vai ficar paralisado, porque você nem consegue olhar para Jesus, para ele dizer assim, seus pecados foram perdoados. E talvez você esteja como paralítico, esperando que amigos lhe carreguem, e talvez esses amigos já estejam na sua porta, já prontos para te carregar, mas você está pensando como vai ser a maca, pensando que dia vai ser, se está chovendo, se não está chovendo. O texto não diz, mas, e se ele não diz, para mim não é importante, estava sol, estava chovendo, qual era o momento, era ruim, a estrada que eles pegaram para levar aquele paralítico era ruim, não importa, porque o simples fato deles carregarem um paralítico e levar já é incrível. O simples fato do paralítico chegar e Jesus dizer, seus pecados foram perdoados, já é incrível. Eu não preciso pensar se a maca era nova, se a maca era velha, quanto tempo ele tinha naquela maca, isso é irrelevante. Porque se você hoje tiver um acidente hoje, ficar paralítico hoje, Jesus te cura e faz você andar amanhã. Você não precisa ter uma história de paralisia. Você só precisa estar paralisado e desejar não estar mais paralisado. Por isso que o texto não nos diz qual é a razão, nem qual era o tempo especificamente que aquela pessoa era paralítica. Não importa. Se você ficar paralisado hoje por alguma razão, eu não digo nem amanhã, é daqui a pouco. Se você chega na presença de Jesus e chega com o desejo ardente e a pureza de saber que Ele pode te curar, antes de você falar qualquer coisa, Jesus vai dizer para você, bem-vindo, seus pecados foram perdoados. E aí não tem a ver com o tamanho do que você está fazendo, nem com o tamanho da sua paralisia. O texto não diz em que nível de paralisia aquele paralítico especificamente tinha. Não importa. Ele podia ser tetraplégico, ele podia ser só paralisia das pernas, não importa. Na presença de Jesus, ele foi curado. E essa perspectiva é a perspectiva que a gente precisa ter para as pequenas coisas e para as grandes paralisias. É o mesmo critério. Aquela coisa que está te paralisando e fazendo você ficar parado, e aquela coisa que está só te dando uma preguicinha e está fazendo com que no final do dia você pareça um paralítico, ela vai sair da sua presença, da sua vida e vai fazer mudar a sua história no exato momento em que Jesus estiver junto com você. Não tem a ver com o tamanho do seu problema, tem a ver se você está com o seu problema diante de Jesus ou não. Porque aquele paralítico era paralítico no dia anterior e 2 dias antes, e onde ele estava, ele era paralítico do mesmo jeito. Mas no momento que ele esteve na presença de Jesus, o texto nem diz nada detalhadamente sobre como foi a cura. O texto só diz que Jesus falou. Vamos ver como foi que ele falou? Primeiro ele diz, por que vocês pensam, diz assim, conhecendo Jesus e seus pensamentos, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer e como era o pensamento dele. Portanto, Jesus já conhece o pensamento daqueles que vão falar mal de você quando você estiver fazendo o que ele quer que você faça. Não se incomode, Jesus já tem uma resposta para eles. E aí Jesus diz assim, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Eu fico imaginando eles assim, como é que ele sabe? Né? Eles deviam estar pensando assim, rapaz, eu dei uma pensadinha de leve aqui, e ele já está ligado no que eu pensei, como é que pode isso? E aí ele diz assim, o que é mais fácil?
seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Quando ele faz essa pergunta, observe que ele não deixa eles responderem. Porque se ele deixasse eles responderem, o que é mais fácil para você? É dizer seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E todo mundo ia dizer, mais fácil dizer seus pecados estão perdoados. Você pode até não ter poder para perdoar, mas o que é mais fácil dizer é, do que você dizer levante e ande. Mas se eles dissessem seus pecados estão perdoados, eles iam estar dizendo que Jesus falou aquilo que era mais fácil de falar e, portanto, abrindo mão do que ia acontecer no minuto seguinte. E aí Jesus já responde para eles dizendo, ó, os seus pecados estão perdoados. Ele repete isso. Ou levanta-se e anda, ele diz, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra, Jesus dizendo para eles, para perdoar os pecados. Cadê? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ele ao paralítico, levante, pegue a sua maca e vá para casa. E essa é outra coisa que eu acho impressionante nos detalhes de como está registrado as coisas que Jesus fez. Quando ele diz para aquelas pessoas ali, o que é mais fácil? Dizer, perdoa os seus pecados ou levanta-te e anda? Então eu vou fazer as duas coisas logo para você ver que eu sou Deus. Perdoa os seus pecados, então perdoa, levanta, vai. Por que ele não disse para o aleijado lá, para o paralítico, como você queira chamar? Por que ele não disse assim, levante e anda? Eu fiquei pensando nisso, Cidade, porque Jesus, eu sou prático, Jesus é prático também, então eu imagino que ele ia dizer assim, ó, seus amigos não já lhe trouxeram, já lhe perdoei? Pronto, levante e anda. E aí o que o cara ia fazer? Ia levantar e ir embora. E talvez para nós não fizesse diferença nenhuma. Mas ele diz assim, levanta, pega a tua maca e vá para casa. E aí eu aprendi algo. A primeira coisa que eu aprendi nesta frase é que Jesus disse assim, ó, levanta e pega a sua maca. Eu fiquei pensando, por que ele vai pegar a maca se ele não vai precisar da maca mais? Ele está curado. Para que ele vai pegar essa maca e levar para casa? Eu, se tivesse paralítico numa maca e fosse curado, Jesus ia me levantar e ia tocar fogo na maca, ia deixar lá, ia jogar no lixo, ia fazer alguma coisa. Eu fiquei pensando, para que eu vou querer levar essa maca para casa? E o que Jesus ministrou no meu coração é que quando ele disse para o paralítico, levanta, pega a sua maca e vai para casa, levar a maca era para o paralítico não esquecer de onde Jesus o tirou. Eu imagino que quando ele pega a maca e volta para casa, não devia ser uma coisa fácil de carregar, porque estava carregando ele. Então ele imagina que as memórias, as emoções de estar com a maca, o peso da própria maca, ia fazer com que cada vez que ele olhasse para aquela maca, ele valorizasse o simples ato que eu e você não valorizamos, que é o de andar. Talvez você tenha acordado hoje de manhã e você está aqui hoje porque você pode tomar um banho e se arrumar, mas sobretudo porque você pode ter andado e vindo para cá. E talvez você não consiga, mas Jesus me esqueceu. Meus problemas estão ficando grandes, maiores, Jesus parece que não está olhando, eu só faço sofrer, eu só faço isso. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Pega a sua maca aí e fica olhando para ela 24 horas por dia. Porque você está andando. Aí você vai dizer, mas Jesus, eu não tenho maca. É essa a história. Você não tem maca porque você nem paralítico é. Desde o dia que você nasceu, você está andando com saúde plenamente porque eu estou cuidando de você para isso. E se você não consegue ver Jesus no simples fato de você andar, você vai ter dificuldade em ver Jesus em qualquer outra coisa maior do que isso. Você precisa acordar de manhã e contemplar nos mínimos detalhes. Domingo eu tive na Igreja Família de Deus, lá na Itinga, eu fui convidado para pregar para o culto dos jovens lá, e o culto dos jovens lá é domingo de manhã. É atípico, né? Um horário atípico. Mas aí eu pedi a permissão do pastor para não vir para a escola bíblica, para ir lá pregar, e aconteceu algo incrível lá. No momento que eu estava pregando lá, Deus trouxe à minha memória uma situação que tinha acontecido comigo e pediu para eu falar com uma pessoa que estava lá, que foi incrível. Eu vou compartilhar com vocês. Na semana que Daniel estava doente, vocês acompanharam, né, que Daniel ficou um tempo doente, e eu já falei isso aqui numa outra pregação, que Deus me ensinou a ficar acordado na madrugada, mesmo quando tudo estivesse bem. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. E uma das noites que Daniel estava doente, depois que ele ficou bom, em algum determinado momento da adoração, do louvor, eu e Daiane, a gente começou a dançar. Eu não tinha falado isso para ninguém ainda. No momento que a gente estava lá, adorando a Deus e feliz porque Daniel estava, a gente começou a dançar mesmo. Assim, pegava ela, dançava, e a gente glorificando a Deus e dançando. E foi incrível, foi uma experiência incrível, eu recomendo você fazer isso em casa. Tira Jesus para dançar, é incrível. E aí a gente estava lá, e isso me veio à memória, que não tinha nada a ver com a palavra que estava sendo ministrada lá. Mas Deus trouxe à minha memória eu dançando mais Daiane. Eu falei, Jesus, o que é isso aí? Aí ele falou assim, fala para ela, a menina que estava cantando,
fala para ela me tirar para dançar. Eu falei, Jesus, como é que é isso aí? Me explica direitinho esse negócio aí, porque como é que eu vou falar para a menina isso? Não, fala para a igreja, mas primeiro fala para ela. Eu falei, Jesus, o senhor me autoriza a falar do meu jeito? Porque o senhor fala comigo e eu entendo de um jeito. Se eu deixar eu falar do meu jeito, ele está liberado. Aí eu chamei ela, vem cá, ela veio. Eu falei assim, ó, você vai fazer um exercício agora comigo e você vai fazer em casa depois sozinho. Por que em casa sozinho? Porque em casa sozinho, você no seu quarto, ninguém pode te chamar a atenção, nem te repreender, nem te dizer, opa, aí, doido, imagina. Pastor Vanderlei chegou em casa, mas a pastora dançando com Jesus, os três. O pessoal vai dizer, enlouqueceu, ficou doido os dois. Mas se ele estiver sozinho em casa com Jesus, ele perde esse medo. Se eu estiver sozinho em casa, eu perco esse medo, não tem ninguém para me ver. Então o exercício é, faça em casa. Eu vou te ensinar depois como é que faz. Aí eu chamei para ele e falei assim, canta a música que você estava cantando no louvor. Era aquela música Preciso de Ti, do Diante do Trono. Ela começou a cantar, e eu tirei ela para dançar. Peguei ela para dançar e ela começou a dançar. Eu disse, fecha os olhos. Ela começou a dançar. E ficou dançando, e rodando, e fazendo passo. Em determinado momento eu larguei a mão dela e me afastei. E ela ficou dançando lá. E aí daqui a pouco a igreja estava dançando. E aí eu falei assim, qual foi a última vez que você tirou Jesus para dançar? E aí as pessoas ficaram me olhando assim. Eu sei que alguns acharam até que eu era doido. Mas ali foi uma experiência de intimidade simples e profunda que eles viveram, e talvez para muitos deles ali, eles nem conheciam Jesus ao ponto de achar que poderiam tirar Jesus para dançar. Sabe de uma coisa? Tira Jesus para dançar. Quando eu falei com eles, ó, chega em casa e faz isso sozinho vocês. As pessoas, é incrível isso. Os jovens estavam todos travados, tudo travado. Mas as pessoas mais idosas estavam com um sorrisão no rosto, como quem diz assim, era isso. Chegar em casa, eu vou dançar com Jesus, sabe? Teve uma senhora que me abraçou que falou assim, meu filho, chegar em casa, eu vou dançar com Jesus. E eu falei, dança com Jesus, arrasa. E eu fiquei pensando, que tão simples é tirar Jesus para dançar. Talvez você chegue em casa hoje e fique com vergonha. Mas eu te recomendo a não ficar com vergonha. Porque se o paralítico, os amigos do paralítico tivessem vergonha, ele estava paralítico até hoje. E talvez o que você precise, na sua experiência de romper, na sua experiência de intimidade com Jesus, é tirar Jesus para dançar. Talvez você não consiga. Talvez quando você estender a mão para Jesus para dançar, talvez você comece a chorar de um jeito tão intenso que você não consiga dançar. Mas ele já entendeu que você queria dançar com ele. Sabe quando o paralítico chegou e ele fez assim, seus pecados estão perdoados? Eu vejo você tirando Jesus para dançar e ele dizendo, oh, seus pecados estão perdoados, que delícia, você me chamou para dançar. E com esta mesma simplicidade de uma dança, Jesus quer ter o relacionamento que ele teve com essa história, onde ele fez alguém que a princípio era um desconhecido, mas que ele conhecia desde antes do nascimento, que ele conheceu e disse, levanta, seus pecados foram perdoados, levanta, pega a sua maca e vai para casa. E o detalhe importante é que ele não disse, pega a sua maca e vai. Ele disse, pega a sua maca e vai para... As pessoas que conviveram com ele e que viram ele paralítico até ali, precisavam vivenciar ele andando. E começa essa percepção, esse milagre, essa mudança, esse testemunho, começou pela casa dele. Talvez você seja a ferramenta que Jesus quer fazer impactar a sua casa. Mas você não quer nem estar na presença dele. Você não quer nem dizer para ele que você tem pecados para ser perdoado. Mas você quer que Jesus alcance a sua casa. Talvez alcançar a sua casa seja a sua casa ver que você não é mais paralítico, agora você anda. Agora você corre. Talvez o contato de Jesus com a sua casa seja um milagre que ele quer fazer com você. E talvez você seja um dos amigos que precisa pegar alguém que está paralítico e levar para a presença de Jesus. E eu fiquei pensando de tarde, Jesus, eu sou o amigo que vai levar alguém, eu sou o paralítico, eu sou quem nessa história? Eu sou o pessoal da lei lá que está criticando, eu sou quem nessa história? Me mostra. Porque, na verdade, eu gostaria muito de ser o que foi curado pelo Senhor e a partir dali não se desgrudou mais do Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me mostre quem sou eu nessa história. E eu entendi que não tinha nada a ver com o paralítico. Esse texto não tem nada a ver com o paralítico. Esse texto tem a ver com Jesus, que reconhece, perdoa, cura e permite que você seja livre para avançar. É um paralítico como poderia ter sido um cego.
como poderia ser qualquer um mudo. O que fazia aquela pessoa ter a deficiência não é tão relevante. Talvez você vai dizer, pastor, mas ser paralítico é mais difícil do que ser surdo. Depende. O milagre não é o mesmo milagre? Não seria, se eu estivesse aqui relatando, aí Jesus falou, seus pecados estão perdoados, fala, ou enxerga. Talvez não tivesse relevância para a gente entender o milagre, mas teria relevância para a gente entender quem fez o milagre. E é essa a questão que está em jogo aqui. O Jesus que fez o paralítico andar, e sem julgar, e apenas determinando com uma palavra, e perdoando os pecados dele, é o mesmíssimo Jesus que está aqui hoje olhando para você e dizendo para você, seus pecados foram perdoados, pega a sua maca, vai para casa. A pergunta é, você quer ser curado? Você quer ser um dos amigos que carregou o paralítico para ser lá? Ou você quer ser uma das pessoas que está achando que isso é demais, que fulano não merece? Eu já vi gente dizer isso. Fulano está naquela situação ali porque está em pecado, não merece. E eu fico pensando, e quem que merece? Porque a Bíblia diz que não tem um sequer que mereça. Quem que merece? Sou eu? Quem que merece? É você, porque a gente está vindo para a igreja na quinta e no domingo? A gente deixa de merecer quando chove e a gente não vem? Quem que merece? Ninguém merece. O que Jesus faz dizer é, eu sou soberano. Eu cheguei lá e disse, seus pecados foram perdoados, levanta e anda. Agora, ele fala com aquele paralítico em específico para ele nunca esquecer do que Jesus fez, por isso que ele carrega a maca, e ele fala, volta para casa. Há algo que vai acontecer a partir daquele movimento na casa daquele agora ex-paralítico. Porque agora a gente não pode chamar de paralítico mais. Ele agora é ex-paralítico. Mas o processo que vai acontecer, que vai ser desencadeado, começou com ele estando na presença de Jesus. Mas aí o texto, eu de propósito li até o 8, onde ele diz assim, aí o texto diz que ele se levantou e foi. Outro aprendizado, Jesus mandou se levantar e ir, tirar de onde você está te amarrando, tirar de onde está te paralisando e ir, para de querer ficar onde você está. Porque tem gente que é assim, Jesus, me liberta disso, me cura disso, aí Jesus liberta, aí as pessoas que estavam ali cuidando de você ao seu redor vão embora, que você não precisa mais de cuidado, aí você fica, Jesus, estou tão sozinho. Se bobear, ainda pede, Jesus, traz a paralisia aqui de volta. Porque ele diz assim, ó, você está curado, levanta, vai embora. E o texto diz que ele levanta e vai. Ele não fica, Jesus, vamos fazer uma campanha de agradecimento, vamos fazer um culto lá em casa. Ele vai e levanta e vai. E a história dele começa uma nova história a partir dali, de um outro jeito, não mais do paralítico, mas agora de alguém que teve uma experiência com Jesus, foi curado e avançou. E aí ele diz assim, o último versículo, o 8 diz assim, vendo isso, olha que incrível, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade ao homem. Aquela multidão, portanto, reconheceu a autoridade de Jesus naquela situação. Portanto, não tem nada a ver com paralítico. Esse texto podia ser, Jesus mostra a sua autoridade, podia ser o título dele. Esse texto podia ser, Jesus mostra a sua misericórdia. Esse texto podia ser, Jesus perdoou os pecados e liberou aquela pessoa. Podia ser o título que você quiser. A gente está condicionado a olhar para o paralítico porque nós somos treinados para ficar olhando para situações com pena. Jesus não teve pena, Jesus foi lá e curou. Eu não sei qual é a situação que você está, talvez você esteja com pena de você mesmo e se vitimizando. Eu sei o que é isso, eu já enfrentei isso. Eu já enfrentei a situação de ficar, Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo tudo e nada acontece. Se você faz isso aí, se liga nisso. Jesus, eu estou fazendo tudo, nada acontece, estou fazendo tudo direitinho. Estou aqui, Jesus. Fulano, nem merece. Está acontecendo. Talvez você já tenha feito isso de um outro jeito. Mas no fundo a raiz era a mesma. E aí Jesus levanta, anda, e você está ali, Jesus, eu vou, mas antes de eu ir, deixa eu desabafar. Oh, aquilo ali eu não estou aguentando ver. Que desabafar que nada, Jesus falou, levanta, anda, vai. O texto diz que ele levantou e foi. Ele não ficou lá, Jesus, mas lembra que quando eu era paralítico, tinha aquela pessoa ali que ficava fazendo isso e isso, não abençoa ele não, fique ligado que ele não merece. Jesus, quando eu era paralítico, tantas vezes eu perguntei e pedi ajuda àquela pessoa A e B, nunca olhou para mim. Fique ligado, agora que eu estou andando vai querer chegar perto de mim. Jesus, presta atenção nele, não merece não, viu? O texto diz que ele falou, que Jesus fez, levanta e anda, ele levantou e foi.
e a partir dali, nem o texto, nem ninguém fala mais dele. Eu aprendo que Jesus entrou, curou, libertou, mandou você avançar, olha para frente. Segue. Tem gente que se cura e fica com saudade, parece do tempo que estava doente. E aí ele diz assim, que aquela multidão olhou para ele. Mas aí, no versículo 9, que de propósito eu não li, a minha Bíblia já separa como se fosse uma outra história. Eu não sei como é que está na sua, mas na minha já separa com outra história que ela chama de o chamado de Mateus. Não sei como é que está na sua aí. Mas observa isso aqui do versículo 9. Diz assim, ó. Parece que não tem nada a ver, que é outra história, mas ele diz assim, ó. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Rapaz, é louco isso. Imagina o seguinte, ó, Jesus está lá naquela casa, estava lá o paralítico, estava lá o pessoal da lei, eu imagino que devia estar um clima pesadinho, porque aquelas pessoas estavam procurando uma forma de condenar Jesus, para Jesus estava leve, mas o clima estava ruim. E aí ele fala assim, vocês acham que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, levanta aí, pega a sua maca, cai fora, está curado. E aí o cara pega a maca e sai. E aí eu imagino que o pessoal da lei está tramando. E o texto diz que a multidão confirmou, a multidão viu a autoridade de Jesus. E no versículo seguinte, que parece ser outra história, diz assim, saindo, portanto Jesus estava saindo daquele lugar, daquele acontecimento, saindo, Jesus viu um homem, eu imagino Jesus saindo da casa onde estava o paralítico, aí ele está saindo, aí quando ele olha está Mateus, ele, eixo, bora. E aí o texto diz que Mateus levanta e vai. Aí você vai pensar assim, por que Mateus levantou e foi? Jesus estava lá e ele fala assim, Mateus, levanta aí, vamos ali comigo. Aí o texto diz que Mateus levantou e foi. E quando eu perguntei a Deus, por que Mateus foi? Porque o Senhor não falou nada de extraordinário. Jesus não disse, Mateus, eu sou Deus, eu vim e vou te salvar, venha comigo, os seus pecados serão perdoados. Ele não disse isso para Mateus. Porque se ele dissesse, Mateus, venha comigo que você vai se dar bem, seus pecados vão ser perdoados, não vai dar nada ruim para você, venha comigo. Aí eu dizia, Mateus levantou, foi na onda. Mas o texto diz que ele falou assim, Mateus vinha, aí Mateus foi e levantou e foi. O que o texto não nos diz, e a gente precisa entender, é que Mateus estava naquele ambiente onde ele tinha acabado de ver a autoridade de Deus, de Jesus ser manifestada de um jeito poderoso. Então você imagina o seguinte, você coloca no lugar de Mateus, Jesus está saindo da casa ali, e aí, porque eu imagino o seguinte, estava lá acontecendo, o paralítico pegou a maca e levantou, e saiu andando, não foi isso que o texto nos disse? Eu não vejo esse paralítico saindo pela porta dos fundos. Se fosse ele, eu ia me mostrar. Eu ia pegar a maca e ia sair pelo meio na frente de todo mundo. Todo mundo me vê que agora eu não sou mais paralítico. Agora ainda que não fosse para mostrar que Jesus me curou, mas que fosse só para mostrar que eu estou curado, que é diferente, eu sairia pela porta da frente, ia dizer, agora não estou andando. E eu fico pensando, Mateus estava onde? Mateus estava na cara do gol. Ele olhou lá e viu, rapaz, aquele cara não era paralítico. E à medida que estava acontecendo, eu imagino, o texto não me diz, mas à medida que estava acontecendo, eu imagino que os vizinhos, quem tem vizinho, sabe do que eu estou falando? Quando Jesus chegou, os vizinhos já sabiam. Sim ou não? Se Jesus não tivesse chegado e alguém tivesse dito que Jesus chegou, sendo mentira, os vizinhos já iam saber. Imagina que era verdade que Jesus chegou mesmo. Quem tem vizinho agora está pensando no vizinho, mesmo. Se fosse o meu, ia estar sabendo mesmo. Então, quando tudo aconteceu, os vizinhos já sabiam, todo mundo já sabia. E quando o paralítico levantou e andou, foi como um carimbo de dizer assim, ó, é ele mesmo. Ele tem autoridade mesmo. O texto não me relata, mas eu acredito que até pelo simples fato de Jesus passar por ali, outras pessoas também foram curadas. Eu posso acreditar nisso. Que a simples presença de Jesus naquele lugar fez coisas diferentes acontecerem. E aí Mateus levanta e vai. E depois você vai ler o texto aí, você vai ver o que aconteceu. Sabe o que é que eu aprendo? É que a primeira coisa, para eu sair da enfermidade, da paralisia, da doença que eu estou, da situação que me prende, que me amarra e que me impede de avançar como cristão, a primeira coisa que eu preciso fazer é estar na presença de Jesus. Você não vai ser curado, você não vai avançar se você não estiver na presença de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que eu não preciso fazer nada na presença dele.
Eu só preciso estar lá. O que o texto me diz é que Jesus olha para o paralítico e fala: seus pecados foram perdoados. Levanta, pega a maca, cai fora. O paralítico não dá uma palavra, porque até onde eu sei ele só era paralítico, ele não era mudo. Até onde o texto me mostra, ele só era paralítico. Tem algum relato histórico de que ele era mudo também? Alguém sabe? Eu não sei. Você sabe, pastor? Eu acho que não. Ele só era paralítico. Ele podia dizer: Jesus, eu sou paralítico. Eu acredito que o Senhor me cura. Por favor, eu quero andar. Eu já vi o Senhor fazer isso com outras pessoas. Eu quero andar. Me ajuda. Não. O texto diz que Jesus falou: seus pecados foram perdoados. Levanta, anda. Você só precisa estar na presença dele. Você não precisa dizer nada. Desde que você estando na presença dele de uma forma verdadeira, crendo que ele pode fazer, vai acontecer. A terceira coisa que eu aprendo é que depois que ele te liberta e manda e ele te dá um comando, siga o comando. Jesus não vai libertar você da paralisia que você está hoje para você continuar sendo um frequentador de igreja. Ou para que você continue no mundão, porque agora você não está mais triste, está feliz e agora você vai sair para beber, para comemorar. E aí? Jesus quer fazer essa coisa nova, como fez com o paralítico agora, esse paralítico. Ele quer fazer exatamente com você. Não importa com que você chegou aqui, não importa com quem está em casa está assistindo, não importa qual é a coisa que está te paralisando. O simples fato de estar na presença de Jesus vai resolver. E o que é que você precisa fazer? Você precisa ir, e se você não puder ir, você precisa estar junto de quem pode te levar. Eu vejo algumas pessoas dizendo: pastor, eu tenho uns amigos lá na escola que só a graça. E eu pergunto: você está fazendo o que ainda caminhando com eles? Ah, mas são meus amigos da escola e só tem esses? Não é possível que na sua escola tenha 4 pessoas só. Que escola é essa? Mas pastor, se não for eles, vai ser quem? Vai ser alguém que na hora que você estiver paralítico possa botar você na maca. Não vai ser alguém na hora que você está paralítico vai te abandonar. Você precisa começar a caminhar com alguém que paga o preço por você. Eu mandei uma mensagem no dia do amigo para um pastor amigo meu, e ele falou assim, ele me deu uma resposta impressionante. Ele falou assim: eu hoje sou amigo de pessoas que não me viram crescer. Eu fiquei assim, quando ele me falou aquilo, eu falei: como assim? Os meus amigos que me viram pequeno, que me viram adolescente, que me fizeram crescer, estão presos ou mortos. Eu hoje sou amigo das pessoas que caminham comigo rumo a Jesus. Esses são meus amigos. Aqueles que estavam caminhando comigo ao longo da jornada e não quiseram Jesus, foram só conhecidos ou colegas. Os meus amigos estão comigo, junto e caminhando rumo a Jesus. Se não quiserem caminhar na direção de Jesus, eu não faço questão de estar na presença deles. Eu falei: é isso. Se você talvez você tenha chegado aqui paralítico, trazido por alguém, mas talvez você precise de alguém que pegue você e coloque na maca. Talvez você precise aceitar que você está na maca. Talvez você nem tenha aceitado ainda que você está na maca. Porque você fala, porque você faz, você nem entendeu ainda. Talvez você esteja paralítico, mas numa cama confortável, para você está bom. Mas Jesus quer você correndo, quer você, como diz no interior, dando pique. E aí você não está caminhando, engateando, às vezes paralisado no evangelho, nas coisas, porque você entrou na zona de conforto, que aqui você nem enxerga que está paralisado. E sabe o que é que eu aprendo? É que quando você entra na presença de Jesus, ele começa a sua história de novo dali. A minha história começou a minha nova história começou no dia que eu encontrei Jesus. Eu não estava fisicamente paralisado, mas sabe aquele cristão com potencial que você fala assim: não, rapaz, esse cara vai voar, e a pessoa está engateando? E talvez você esteja hoje precisando que esse Jesus, sem dar uma palavra, sem você dar uma palavra com ele, talvez você esteja aqui hoje triste, paralisado, talvez seja uma decepção, talvez seja alguma coisa que te entristeceu, talvez seja alguma coisa que algum parente, que algum amigo, que alguém do trabalho falou para você e te entristeceu, e você precisa hoje. Nós queremos, como igreja, ser o seu amigo que vai te carregar na maca, para que você chegue hoje diante de Jesus e só chore, talvez. E ele vai dizer: seus pecados estão perdoados. Levanta, pega a tua maca e vai para casa. Eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé. O pessoal do louvor pode vir para cá. Na nossa jornada como cristão, a gente às vezes toma a decisão de ser cristão,
Mas às vezes a gente toma a decisão de ser cristão e continuar na maca. E o que Deus ministra no meu coração é: chegou a hora de sair da maca. Talvez você seja membro dessa igreja, talvez você esteja de outra igreja, esteja nos visitando, talvez em casa. Talvez você esteja pensando: mas eu sou crente, velho. E eu estou aqui, ó, minhas pernas estão aqui, não estão nem dormente, não está. Mas talvez você esteja paralisado naquilo que Jesus quer que você faça. Talvez Ele tenha dito para você: levanta e anda, e você está agora achando que é paralítico, e na verdade você é surdo. Hoje é o dia de você dizer para Jesus assim, ou melhor, de dizer não. Hoje é o dia de você se colocar na presença de Jesus. Você não vai dizer nada. E assim como aconteceu com o paralítico, Jesus vai dizer assim: seus pecados foram perdoados. Levanta e vai para casa andando. E se você chegou aqui triste, abatido, sem condição de andar, eu creio que esse mesmo Jesus que nós acabamos de ver aqui na história, Ele está aqui desde a hora que nós chegamos. E Ele já está ministrando no seu coração. E você vai sair daqui hoje e vai poder dizer para as pessoas, na sua casa primeiramente, e depois nos outros lugares: eu sou um ex-paralítico. Nesse texto não é sobre um paralítico, é sobre um ex-paralítico. Porque se o texto terminasse ele paralítico, não teria acontecido nada. Mas no texto ele é um ex-paralítico. E o que Deus ministrou ao meu coração é que é o tempo de você não mais ser paralisado, não mais estar levando as coisas que você devia estar fazendo correndo, você está fazendo deitado numa maca. E eu creio que isso vai acabar hoje. Eu creio que Jesus vai fazer você levantar da maca hoje. Eu creio que Jesus vai fazer você começar a andar e começar a avançar para onde Ele quer, não mais na zona de conforto, mas onde Jesus quer que você esteja. O louvor vai ministrar uma canção. Você não precisa dizer nada, mas se você quer estar diante desse Jesus, que vai dizer para você: filho, filha, seus pecados foram perdoados, levanta e anda. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu não consigo levantar e ir lá, é muito duro para mim levantar. Você vai levantar uma de suas mãos e os amigos vão trazer você na maca aqui.